Vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo certo? Vamos lá então. Vamos fazer um panorama do que está acontecendo no mercado americano, né? Entender aí qual que seria aí o viés para o dia, certo? Bom, então primeiramente aí eu vou excluir os estudos aqui, né, para a gente entender um pouco do panorama do diário, né? Olhar aí o nosso principal HTF aí, né, o nosso Higher Time Frame. Então, dentro do gráfico diário, a gente teve aqui um rompimento, né, dessa região, desse fundinho aqui. O mercado ele tenta fazer, né, uma continuidade aqui e já a partir de ontem já faz uma quase que uma reversão aqui, né? No pregão de hoje, tá? Rompendo essa região de topo, né? Então a gente tem um conezinho, né, um paviozinho ali, onde a gente pode entender isso daqui como topo de time frame menor, né? Então o mercado ele está fazendo o consumo deste topinho aqui e a partir desse ponto a gente tem duas possibilidades, né? A primeira possibilidade seria a falha, né, o sweep, a rejeição desse topo para daí a continuidade e manutenção da queda, uma vez que a gente teve o rompimento, ou então a gente tem, né, a gente mantém a continuidade, faz um pullback e começa a buscar, né, regiões mais altas aí, entendendo que o mercado fez uma falha de fundo, tá? Sendo que essa falha de fundo ela pode sim ser, né, uma divergência dentro de MACD ou coisa parecida, certo? Ah, legal, 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 legal. Tá, meu PC deu uma travadinha aqui, mas tranquilo. É, bom, então vamos dar sequência aí. Vamos falar aí o que está rolando. Vou pegar aqui o time frame menor e vou ativar aqui os nossos estudos, certo? Então, aqui, né, dentro do time frame menor, a gente tem, né, no caso o gráfico de uma hora, a gente tem essa região de topo, né, que era aquele topo que a gente marcou lá no gráfico diário, certo? Então, aqui é um ponto aí que o mercado ele tem que fazer uma confirmação desse rompimento. No gráfico de uma hora, ele faz até que o rompimento, porém ele deixa um pavio aqui, né, uma top and tail, com várias sequências de barras aqui, né, consecutivas da mesma cor, o que a gente pode entender aí que o mercado ele pode estar dando uma lei número 3, tá? Ou seja, não necessariamente a gente pode entender isso daqui como um CAS, né? Um CAS precisa de uma lei número 3, mas numa lei número 3 não implica num CAS, né? Então, a gente pode entender isso aqui como uma lei número 13 que naturalmente o mercado irá sim precisar de um pullback, né? Então, geralmente quando ele rompe topo, né, qual que é a expectativa? A expectativa seria um pullback. Sendo esse pullback, né, o início de uma falha de topo para continuidade da movimentação, né, da tendência macro aí, ou, né, um pullback aí para fazer um pivô de alta e aí a gente começar a buscar topos maiores aí referente ao tempo gráfico maior, certo? Então, temos aí um ponto bem crítico. No gráfico de 4 horas, a gente consegue perceber, né, que temos aí em torno de uma hora aí para fechar o gráfico de 4 horas. Então, se o gráfico das 10 horas, né, se até as 10 horas a gente fechar abaixo dessa linha, a gente pode entender isso daqui como um sweep, né, a gente pode entender isso daqui como uma sacanagem dos compradores, né, para os vendedores, né? Então o mercado ele faz um buy to sell, né? Ele faz uma compra para poder vender, faz a captura dessa liquidez aqui e a gente pode buscar aí movimentações de baixa, certo? Dentro do gráfico de 4 horas a gente pode entender sim isso daqui como um CAS, certo? O que não era um CAS no gráfico de uma hora. Beleza? Então, a gente está numa possível situação de CAS, né? Uma movimentação bem forte, uma movimentação bem direcional, né? Então a gente pode pensar em uma movimentação aí de caso o mercado ele faça um engolfo, né, dessa última barra, ou então, né, se essa barra mesmo, né, a barra das 10 horas aqui já fechar engolfando essa última barra aqui, fechar abaixo aí do 3.700, né? Seria um ponto aí mais interessante, beleza? Então, vamos por fim aqui falar sobre 15 minutos, né? Dentro do 15 minutos, a gente tem a nossa última marcação aqui do último fundinho, né? Que estava girando aqui em torno do mercado. Então, o mercado ele está fazendo uma correção aqui referente a esse movimento. Então, vou ativar aqui as médias móveis para a gente começar a entender aqui.
Então, deixa eu pegar aqui o indicador aqui, pera aí, só um segundinho. Aqui, beleza. Então, aqui a gente tem, né, a nossa querida média móvel de 20 períodos. O mercado está na frequência dela, está fazendo correções na média móvel de 20. Uma vez que a gente faça esse rompimento dentro, né, das 10 horas aqui, a gente pode entender que o mercado ele começa a fazer um pullback, né? Então, caso a gente feche abaixo dessa região e a gente entenda, né, que o mercado ele começa a respeitar a média móvel de 20, né? Ou seja, faz a 20 halt, né? A gente pode entender aí que o nosso pullback do gráfico de 4 horas já começou. E aí a gente pode buscar operações de venda contra a movimentação, né, contra o fluxo comprador que a gente presenciou aí no dia de ontem, certo? Então é mais ou menos isso. A gente está num ponto crítico hoje, onde a gente pode definir se a gente vai começar a fazer uma movimentação de alta nos tempos gráficos maiores, né? Ou então se a gente vai começar a retomar, né, a movimentação de baixa, uma vez que a gente fez ali um rompimento de fundo, só que não confirmamos ainda este rompimento, né? A confirmação ela vem depois do pullback, certo? Então esse pullback ele pode ser tanto um pullback aqui na região aqui dos 50%, ou então ele pode querer buscar a liquidez aqui dos topos, né? Nada impede ele dele fazer isso, beleza? Então é mais ou menos isso, pessoal. Não tem muito segredo aqui, não. A gente pode entender aqui também que a gente está num estado wide e que naturalmente a gente vai sim precisar de uma correção alinhando ao fator ali do caso do CDB. Não é porque a gente precisa de uma correção que o mercado, né, necessariamente irá fazer isso, mas a gente entende que operações de compra nesse contexto já são operações com menos qualidade. Não estou falando que não exista, mas que são operações com menos qualidade. Então, faça a mensuração do teu risco quando você é, entender que, ah, beleza, vou fazer uma compra aqui, mas você está comprando num ponto relativamente caro, tá? Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Eita, vidro aqui não é comigo não, tá? Ai, ai. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Um forte abraço, um ótimo pregão a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. E valeu. Falou.